Sejam todos muito bem-vindos ao canal Entrelaçados. Eu sou Jaqueline Lima e é com o coração cheio de alegria que eu acolho os nossos convidados especiais de hoje. E todos vocês que nos assistem em qualquer tempo, espaço, dimensões e realidades. O Entrelaçados nasceu do nosso desejo profundo de reativar o verdadeiro poder da união consciente, aquela que desperta talentos, cria realidades plenas e eleva a consciência coletiva. Então vamos juntos em mais uma jornada de descobertas. Carol. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Carol Leães e hoje estamos aqui para colocar mais um tijolinho na nossa construção interna, no nosso desenvolvimento através aqui do nosso canal. Hoje com um tema onde a construção sólida, passos firmes, coração aberto e clareza na direção atravessou o tempo. Como construir um relacionamento verdadeiramente sólido é o nosso tema de hoje. E então vamos receber esse casal de admirar. E hoje não vai ser diferente, a gente vai ter o nosso quiz divertido no final, né, Carla? Olá, vamos ter sim, Carol. Hoje vai estar sensacional com esse casal, a gente vai verificar a sintonia deles no quiz. E eu sou a Carla Fiabani, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Entrelaçados. Então, se você curte esse papo consciente sobre relacionamentos, já te inscreve no canal e fica com a gente, porque a tua presença é muito importante e faz toda a diferença. Hoje, então, esse casal que carrega a história, maturidade e uma beleza que só o tempo lapida. Vamos receber, então, com muito carinho os nossos convidados, Lígia e Telmo. Bem-vindos! Olá, bem-vindos! Bem-vindos! Tudo bem, meninas? Tudo bem? Pessoal que está vendo, que vai ver. Tudo ótimo. Vamos já para a primeira pergunta, então. Contem um pouco da história do casal, como vocês se conheceram ou se reconheceram, há quanto tempo estão juntos. Bora lá. O homem das datas é o Telmo. Eu sou muito... Mais ou menos. Nosso relacionamento oficial de tempo que conta a nossa vida juntos já é exatamente no ano 2000. Então, estamos em 25, já estamos 25 anos juntos, né? Antes disso, claro, a gente teve um convívio, né, mais ou menos de uns 2 anos antes, participando de um grupo de estudos, né, da filosofia tolteca, e junto desse estudo que a gente fazia individual, também havia encontros para fazer a prática de exercícios relacionados à filosofia tolteca, né? E foi assim que a gente se encontrou, trocava informações, e até chegar no ano 2000, né? Agora a Lígia pode ilustrar mais. Eu sempre fui buscadora, o Telmo também, muito curioso, buscador, passou por várias linhas filosóficas e religiosas, até que a gente chegou na filosofia tolteca, né? É uma ancestralidade do México, onde eles não sabem nem dizer quem foram os orientadores, é uma linhagem que se perde no tempo. Dessas linhagens tem aquele livro muito legal que chama Os Quatro Compromissos, né, que muitos de nós já leram e modificou a minha vida, acredito que a tua também, né? Foi ele que me apresentou o livro. E quando a gente começou a praticar, eu era casada, tinha filha, o Telmo era casado, tinha filhos, mas nós dois estávamos em relacionamentos que não estavam muito legais, muito fluidos, prósperos. Então a gente já estava assim, a gente começou a se olhar, e a gente viu que tinha uma afinidade de conversa, de anseio, e daí assim que começamos a ver que a gente tinha muita coisa em comum. Mas levaram esses, 2 anos, né, para a gente engatar mesmo, né? Foi. Vocês moravam em Porto Alegre nessa época ainda? Isso, eu era atriz, fazia teatro direto, né, vivia disso,
e eu trabalhava, era um dos gerentes lá do restaurante Prato Verde, né? Um restaurante vegetariano tradicional, que já Tradicionalíssimo, né? existe, né? E Uhum. foi lá que a gente se conheceu. Ela telefonou, que queria saber a respeito do grupo de estudos dessa filosofia, né? Aí eu atendi, foi ali que a gente começou a se conversar, se encontrar e praticar junto, né? E é muito interessante que esses caras, eles procuravam coisas muito interessantes. Eles diziam que havia a possibilidade, e era a investigação deles, de que era possível você não morrer, de você entrar no processo que eles chamam de queimar no fogo interior, que seria acender todos os filamentos luminosos que compõem, né, esse ovo que é a nossa energia. Então, existiam várias práticas para expandir, né, essa coisa que eles chamavam de ovo luminoso, e eles apontavam também para um caminho de sobriedade, onde a gente, né, não é nem muito alegre, nem muito triste, um caminho de economia de energia, um caminho de controle do ego, de flexibilidade, de destruir as rotinas, de buscar coisas novas, de se desafiar. Então, assim, muita afinidade com uma linha de pensamento que nós dois juntos fomos encontrar depois. É isso mesmo. Vocês têm algumas fotinhas, vocês querem passar agora? Pois o que vocês acham? A gente quase não tem fotos de coisas legais que a gente viu. E por um período eu achava que esse tipo de registro não era importante. E hoje a gente vê que fazemos parte praticamente de um mito que está sendo construído. E que essas fotos, esses registros, eles não são a respeito da minha pessoa, ou da do Telmo, ou do nosso relacionamento, mas são testemunhas de um grande movimento que está surgindo hoje e que é possível que ele transforme o mundo. Então, é muito importante que a gente tenha esses registros. Eu vou ficar mais atenta agora de fazer isso, né? Não vou dizer que eu não procurei. Esse computador aqui é o terceiro, desde que a gente se conhece. Então, eu tinha um HD do computador anterior que pifou. Aí eu tentei verificar ali, achei algumas fotos, inclusive, mas não relacionadas a nós, né? E o anterior é de um outro celular que eu tinha lá naquela época, que eu também não consegui recuperar as imagens. Né? Você parece que é para apagar a história pessoal, né? da gente. Isso aí, não que a gente quisesse, mas eu não sei, é uma coisa na minha vida. Eu tinha uma foto minha, apenas quando a última que sobrou, quando eu tinha 3 anos de idade, 3 meses, no colo de minha mãe, até essa sumiu. Então, eu não tenho nada na minha história passada que eu possa mostrar alguma foto, né? Tranquilo. E a gente vai entrar, então, no tema, né, propriamente dito do nosso bate-papo aqui, é como construir um relacionamento verdadeiramente sólido. E aí, como vocês mencionaram, né, que a história de vocês tem muito em comum com a história de Dáquila, então eu vou pedir para vocês contarem um pouco para a gente como foi a sua chegada em Dáquila e como surgiu a ideia de morar em Zigurates, que é a cidade, né, a cidade do futuro que está sendo construída, né, pelo ecossistema Dáquila, no Mato Grosso do Sul, no município de Corguinho. Começou com o Martin, né? Começou com o meu filho mais velho, que está hoje com 48 anos. Na época, ele estava prestando serviço para uma amiga futura nossa depois, né, de informática, porque ele conserta computador e coisa e tal. E foi através dela que ela passou para ele, então, todo o acontecimento sobre Dáquila, que não era Dáquila, naquela época era Projeto Portal. E então, essa amiga, que ficou amiga dele, também, claro, antes de nós até, ela começou a bancar, convidou ele para vir aqui em Dáquila, nos trabalhos de campo e tal. Isso lá por, acho, 2002, 2003, até 2004, quando a gente entrou. Então, através dele, ele vinha, contava as coisas que aconteciam aqui e tal, e a gente ia
Só que, né, Theo, quando ele contava do Projeto Portal, eu dizia para ele, não, cara, isso é truque. Esse Urandir é um falcatrua. Ele está vendendo terrenos na Lua para as velhinhas ignorantes. Que a gente tinha recém visto uma reportagem no Fantástico, que mostrava toda uma fraude incriminando o Urandir, o Gevaer montou toda uma jogada e não, eu achava horrível aquilo. Só que um dia nós fomos no seminário, acompanhamos, o Urandir estava no palco se deslocando e tinha uma luz verde atrás dele. Eu, como eu sou do teatro, eu ficava olhando, botaram um spot embaixo da mesa? De onde que está vindo essa luz? Como assim? De onde que está vindo essa luz que sai dele? Não achei a luz e fiquei motivada, ele me convidou para a gente vir para a fazenda. Quando a gente veio para cá, nossa, foi uma coisa, né? Show de luzes, foi o plasma, né? Foi o último trabalho de plasma que aconteceu. A gente teve a sorte de ainda estar presente, né? Depois disso, nunca mais se repetiu. Era uma luz que saía do mato e ela densificava sobre um grupo de pessoas que estava deitado no chão. E ela escaneava a gente, ela passava pela gente com um barulho de estática, parecia queimando. Era uma luz branco, leitosa, assim, sabe? E era filmado, né? Era filmado. Sim, todo. Isso existe até hoje, era filmado. E na época... Pessoa por pessoa, tem essa a gente luz, né? nem tinha frequência para ver a luz. Pediam que a gente colocasse um óculos escuro, ficava deitado no chão e sentia aquela claridade, aquela luz faiscando assim em cima da gente, né? Aí, quando nós voltamos dessa viagem, eu voltei... o que está acontecendo aqui? Tá. Isso aí foi a parte mais marcante daquela viagem. A outra foi quando na mesma viagem, a gente subiu, porque tinha um pessoal encarregado de pegar os novos e mostrar algumas coisas, né? A gente subiu, lá nas marcas e tal, a gente foi conhecer. Aquilo foi muito marcante também, aquela experiência, porque até tinha árvore de Ramsar, né? Aquela árvore, quando paramos ali e ela contou algumas coisas de Dakar, daqui a pouco eu vi ali, já estava emocionado, chorando ali. Mas chocou positivamente a gente, assim. Foi muito Aí emocionante. A gente começou a participar do núcleo, ativamente do núcleo do Projeto Portal no Rio Grande do Sul, que sempre foi muito ativo. Então, hoje tem muito gaúcho aqui morando em Zigurates, morando em Ravalon, né? Muita gente daquela época e muitos que vieram depois, muitos que irão vir. E nós temos um amigo, um casal muito queridos, que é a Silvia e o André. Eles eram coordenadores na época. Eles vieram aqui para Ravalon e eles tiveram uma conversação com um parceiro que pediu que eles ajudassem o Urandir a tocar o Projeto Portal. E eles, nossa, mas como? Comecem pela cozinha. Não, mas a gente não pode. Chamem um casal. Daí eles ficavam dizendo, João e Maria, e os parceiros, 30%. Fábio e Fabiana, 50%. Thelma e Lígia, 80%, né? Aí eles falaram para a gente, gente, chegamos da fazenda e aconteceu isso. Aí o Thelmo me comentou, né, da possibilidade da gente ir para tocar o refeitório em Ravalon, né? Hoje Ravalon. Aí eu disse, vamos, Thelmo, vamos, nós temos que ir. Sim, vamos. Nós estávamos com a vida toda amarrada. Tinha um monte de pendência, filho pequeno e um monte de coisa. Eu sei que num curto espaço de tempo tudo foi para os eixos. Como o Thelmo tinha uma certa prática, né, de gerenciar o restaurante e eu gostava de cozinhar e tinha também uma pequena experiência, nós viemos. E foi bem difícil. Foi muito marcante para mim, particularmente, porque eu muitas vezes tentei sair de Porto Alegre, né, para aventurar, seguir o mundo aí, aprender coisas, e nunca dava certo, eu acabava voltando. E essa vez foi a primeira vez que tudo se encaminhou para a gente vir, tal. Uma facilidade assim incrível, tudo a favor, né? Então isso foi um grande sinal. Também, isso aí, fora depois que a gente veio para cá, aí é conhecimento toda hora, né? Cada coisas novas, aprendendo. Era muito difícil, a gente não tinha a prática. Na época era muita gente, 300 pessoas. Hoje a gente lida com 1.200 pessoas e a gente lembra como era complicado, né, naquele período, tudo muito mais difícil também.
mas o aprendizado que isso nos trouxe foi incrível, né? Porque nós começamos, então, a acompanhar todas as atividades. Não só durante as atividades de campo, mas começou também o pessoal a chegar alguns dias antes e ficar muitos dias depois, e a cozinha ficava aberta direto, e a cozinha era uma festa. Café, almoço e janta durante 5 anos. Então, foi a nosso gente cargo. teve muitas vezes na nossa mesa o Olávio, o Gustavo, o Urandir, Kazumi, a gente tomando café, comentando as coisas, filosofando, juntando as pecinhas do quebra-cabeça, tentando entender, né, as coisas que estavam começando. Vimos o TLDC nascer, né, vimos muita coisa acontecer, muita coisa passou, a gente pôde testemunhar o começo nesse período. Foram 5 anos, né, na cozinha do Projeto Portal. Que máximo. Lígia, explica um pouquinho o que é o TLDC para o pessoal que não sabe, que não é de Dáquila. É muito legal, né? Toma lá, dá cá. TLDC. A sigla é muito bonita, mas parece tão prosaico, né? Toma lá, dá cá. Mas esse é o movimento universal, né? Você dá um passo e eles dão outro. Você faz o movimento e as coisas acontecem. Você joga uma pedrinha na água e aquelas ondas vão se espalhando e depois elas vão voltando multiplicadas. Então, por mais prosaico que seja tomar lá da cá, é uma lei universal, né? As coisas só acontecem a partir de um movimento seu, a partir de uma iniciativa. Ela é que deflagra todas as possibilidades da realidade que a gente cria. Então, se você toma lá, você vai ter de volta. Se você... a gente fala muito sobre o banco, né? Que é o TLDC, que depois ele originou o BDM digital e tudo, mas isso também é uma questão vibracional, é também uma questão de generosidade, de racionalidade, né? Tudo que você lança, que você dá, isso retorna, né? E geralmente retorna multiplicado. Foi um aprendizado novo, né? A experiência da gente com o lance das pedrinhas, né? Que a gente comprava e aí fazia o 30, 30, 30, 10. Foi um aprendizado para a gente aprender várias coisas ali, né? Que é uma parte para gastar, uma parte para investir, né? E cada coisa tinha sempre... No momento que a gente fazia algum investimento, a gente ensina, né? Ensinava e ensina para o cérebro que a gente pode ser próspero, né? Porque quem consegue investir é porque está conseguindo fazer sobrar. Então, foi uma coisa bem marcante isso aí. O nosso sistema ele começou quase como se fosse uma moeda social. Então, a gente estudou muito sobre moedas sociais. A gente viu que no Brasil, na época, mais de 120 moedas sociais existiam. Então, a gente usava um papelzinho impresso, escrito título, e esse título começou a movimentar os comércios em Rochedo, Corguinho, e né, daí a gente começou a abastecer o carro com os títulos. Esses títulos começaram a circular pela cidade, então eles circulavam do posto de gasolina para manicure, para padaria, depois voltava para nós, e isso aquece a economia. Então, aconteceu uma coisa muito legal também, porque nós éramos muito mal vistos pela comunidade. A comunidade preconceitos, né? E muito, eminentemente evangélica, né? A comunidade. Então o pessoal do ZT, né? Do demônio, né? Então, você, numa comunidade fechada, começa a vir um povo muito diferente, né? Que é muito legal, assim, uma cultura mais cosmopolita, como é aqui. Aqui a gente tem gente do Paraguai, da França, da Espanha, da Argentina, né, dos Estados Unidos. Então, esse povo entrando nessa comunidade, com certeza, foi chocante para eles, né? Nossos costumes, nosso barulho, o jeito que a gente faz as coisas. E os títulos, eles começaram a desmanchar isso, né? Porque começou a gerar recursos, gerar renda. E quando você troca mercadorias, você está subliminarmente trocando também informação. Às vezes a gente quer chegar com verdades que a gente descobre que são boas para nós, mas a troca comercial, a troca mercantil, ela possibilita isso de uma forma muito mais suave, porque é proveitosa, né, para a comunidade. Então a gente viu isso florescer
com o início do TLDC, né, do Sistema Dourado. Depois, como tudo foi modificando, os parceiros pediram que a gente transformasse isso né, que a gente digitalizasse esse sistema. Daí começou, e agora é isso que a gente tem. Ai, que linda! Células físicas! Primeiro elas surgiram assim, físicas, né? Ai, que lindas! Depois... Meu genro que desenhou. Ai, jura? Eu tenho as minhas, umas. É linda, né? São lindas. Linda, linda. Isso. Verdade. Eu ainda tenho uma outra ali guardada de recordação. Essa cédula é interessante porque está escrito Corguinho nela. Então, muito legal, quando começou a circular a nota física, também das pessoas aqui dessa localidade, pegar um dinheiro que vale, que tem poder de compra, e ver ali o nome da sua cidadezinha, Corguinho. É isso, aí era produzido com todas as técnicas. Eu acho que foi feito pela Casa da Moeda, né? Casa da Moeda, sim. Tem marca d'água, tem o microfilme ali, muito legal, muito bonito, um período muito bacana. Legal. Essa fase passou e aí depois entrou no digital mesmo. Eu estava dizendo para as gurias, que a gente também casou com Dáquila, porque eu acredito que Dáquila reforçou os laços do casal, né? Não eram só os meus desafios ou os do Telmo, eram os desafios que a gente tinha que resolver para que a associação desse certo, para que todas essas iniciativas dessem certo, para que as pessoas pudessem se alimentar e saíssem bem alimentadas, né? Muita gente nós recebemos fora de viagem, que chegavam de paraquedas, e daí a gente tinha um café quentinho, tinha um prato feito lá, então eu fico muito feliz, muito honrada da gente ter participado desse período aí. Maravilhoso. E aproveitando esse clima aí de tomar lá da cá, vou fazer uma pausa aqui e pedir um like aí, né, para quem estiver nos assistindo. E até porque vem muita história boa por aí, então deixem o like de vocês. E vamos dar sequência aqui nas nossas perguntas, Lígia e Telmo, falando um pouco agora em específico de Zigurate e das casas redondas, né? A gente sabe que as casas são redondas aí em Zigurate, que, Elia, até se tu puder já ir colocando aquela foto, porque é uma paisagem bastante peculiar, né? Principalmente quando a gente vê imagens aéreas, né? De cima, assim, e tem uma arquitetura bem diferenciada. O que tem de diferente na técnica construtiva em relação a uma construção tradicional, por exemplo? A gente queria saber isso em detalhes, o que vocês puderem compartilhar aí sobre as casas redondas de Zigurate. Eu já tinha experiência na área da construção civil também, né? Então, aí eu me atrevi a entrar nesse, porque eu achei que eu queria construir a nossa casa, eu queria participar diretamente, né? Então, aí a gente formou um grupo de pessoas que contribuem mensalmente e a gente estava construindo para esse grupo que participava, né? Essa aí foi a nossa casa. A gente veio para Zigurates, enquanto construía a casa, a gente ficou numa casa do Hernani que eu tinha construído. Aí depois é que... Então, pode ver que já começa pelo formato, né? Que é completamente diferente, que ela é uma casa redonda com a cúpula. E cada uma que a gente constrói sempre tem alguma particularidade que é inerente ao gosto da pessoa. Esse formato, por exemplo, já são as casas retangulares com a cúpula em forma de baú, né? Que a gente diz, porque mas não quer dizer que só exista esta forma. A gente já fez agora uma outra experiência, além da cúpula redonda, também a cúpula um pouco mais achatada, que ela serve para as casas retangulares. Essa aí, por sinal, é a casa do André, né? Essa aí que está aparecendo. O André Collet, que mora no Rio Grande do Sul. Edmo, né? Casa do Edmo. Essa aí é do Edmo. Essa aí também foi casa que a gente construiu, né? E a gente foi aperfeiçoando o método de construir. Essa foi a primeira construída.
né? Inclusive, você pode ver que a cúpula dela ela é mais alta, né? Aparenta ser mais alta, mas foi a forma como a gente construiu, porque o ângulo é 180 graus também. Quando a cúpula é alta, né? Aí ela na verdade, é como a metade de uma laranja, né? Tu corta assim o círculo para metade, dá isso aí. A esfera, né? Uma meia esfera. E aí, ali em cima dá para ter um mezanino nessa parte, Thelmo, ali nessa cúpula mais alta? Isso aí foi uma inovação nossa, porque até então só se construía a cúpula mais achatada, que não cabia assim, nem uma pessoa em pé não cabia. Aí eu achei melhor fazer essa inovação aí. A dona, que é a Amanda, né, foi a primeira casa que a gente fez, ela concordou, então a gente construiu. Aí eu construí um gabarito para construir isso, casa nesse formato, para ficar perfeito, né? Porque o construtor anterior a nós, atrás dessa casa que está mostrando, tem uma outra lá com a cúpula baixa, mais achatada. Tá? Esse aí é um rapaz, um grupo que constrói, e ele tem um método próprio para fazer desse jeito, né? E é muito rápida a forma como eles fazem, entre 6 e 7 pessoas, né? Aí já essa outra que eu construí, essa aí foi dos bolivianos. Na casa dos bolivianos a gente construiu em 3 meses, porque tinha muita pressa para poder ocupar a casa, né? E havia uma competição também, porque o Edmo tinha prometido que o primeiro estrangeiro que construísse aqui, ele ia dar os móveis. Aí eles muito bom. deu todos os móveis da casa dele. Né? Foi muito legal isso aí. O Thelmo trouxe muitas inovações para a construção. Primeiro, esse gabarito, né, que faz com que a cúpula fique perfeitamente, né, fique com a forma geométrica assim, perfeita. Com o gabarito é possível a gente regular a altura, né? Pode ser 180 graus ou menos, mas continua. Tu começou a usar isopor na laje, que deixa mais térmico, deixa as lajes mais leves também. Na cúpula, colocar tanto janela como porta para que você possa, da cúpula, do mezanino, sair para um terraço ou para cima da garagem. Aqui, está mostrando, tem uma porta que sai para a sacada. Né? Até então ninguém fazia, até hoje ninguém faz porta ou janela. Né? Eu estudei a parte de estrutural para poder fazer. Apresentou por Urandir também, né? Tudo que a gente faz aqui tem que ser aprovado pelo Urandir. Né? Em Zigurates é bem definido assim, o que pode ser feito. Né? E agora, claro, lá em Avalon aí é livre, pode construir do jeito que quiser. Mas aqui não pode ter telha, né? Não pode ter telhado. Então é tudo com cobertura. Todas essas coberturas aí são de alvenaria, tijolo maciço. Né? Por enquanto. É a parte que mais demora, né? Depois que começa a construir essa parte. Proporcionalmente curva, ela é né? mais demorada, né? Mas tudo também depende do terreno que vai construir. Talvez a gente perde muito tempo só na fundação, que já me aconteceu de pegar um período. Agora estamos entrando na época da chuva, né? Então, para fazer fundação em época de chuva, se arrasta mais, porque escava, né? Quando chega lá no outro dia, a água desmanchou, aí tu tem que cavar de novo, tem que esgotar, né? Então, tudo depende disso aí, do terreno, claro, do tipo de terreno, porque nós temos basicamente 4 tipos de terrenos aqui em Zigurates, né? Parece assim que é tudo igual e não é. Tem maciço puro de pedra, tem o cascalho, que aí é uma mistura, né? Tem o silt, que é uma areia que é arenoso, e quando molha ela se transforma em uma areia movediça, né? E tem o primor, que é a terra que saiu da pirâmide, que é uma terra Saibro? Que se chama de saibro. Ela é um misto de areia com, argilosa, semi-argilosa. A nossa casa, ela é feita dessa terra.
Então, quando eles estavam escavando a base da pirâmide, a gente pegou uns caminhões dessa terra e fizemos uma técnica de bioconstrução, que chama taipa de pilão, onde a terra é compactada. Nós achávamos que esse modelo construtivo, que tem muitas vantagens, seria o melhor. Mas depois, com o tempo, a gente foi ver que a boa e velha alvenaria continua sendo um método consagrado, rápido, fácil de você trazer funcionários para realizar isso, né? De outra forma, você precisa formar uma equipe para um método diferente. E é trabalhoso e demorado. Né? A gente demorou 1 mês inteiro para construir as piezas, só as paredes da nossa casa. O Telmo continua fazendo, né, cursos e aprendendo sobre essas novas tecnologias, as placas de isopor com cimento, a casa impressa, tudo que se pode usar hoje. Mas a gente continua vendo que a alvenaria continua... Esse dia foi muito legal, que nós recebemos visitantes, e eram 2 irmãos que tinham olaria em São Paulo. Quando ele entrou lá na casa, né, que a gente zoa dizendo que é a casa do Bilu, mas quando fomos lá na casa, que viu aquela cúpula enorme, ela tem 12 metros, né? 14. É a maior cúpula que a gente tem aqui em Zigurates. O diâmetro dela, né? Da 14 Isso. Metros. E o cara disse assim, nossa, eu me sinto dentro de uma catedral. Aí ele encheu o olho d'água dizendo assim, como é lindo ver um tijolo bem assentado. Como é lindo ver isso, isso me leva, sei lá, para a Idade Média, para antes, isso me dá uma memória tão legal. E daí eu fico pensando que o Urandir, ele nunca não disse, vamos agilizar, vamos fazer técnicas novas, né? E tijolo é feito de terra, tijolo é usado desde a Babilônia, tijolo é feito com a nossa terra daqui, né? Com todos os minerais, né, que a nossa terra tem, e com fogo também. Então, é lindo ver uma arquitetura bem feita. E pensando nisso também, o Telmo fez agora uma coisa que se faz no México também, que chama bóveda mexicana, que é uma forma de você fazer o arco de uma casa-baú, só que dentro ele fica todo desenhado em espinha de peixe. Acho que tem uma foto aí que é bem bonita. Ai, que lindo. Fica muito bonito. Foi a primeira cúpula que a gente fez. Né? Depois é infinita as variações que pode se fazer, né? Inclusive de grau, de ângulo, né? E ela pode ser construída tanto numa casa... essa aí, ó. Essa aí é numa casa retangular. Pode ver que forma os desenhos ali, né? Do assentamento dos tijolos. Por fora ela faz um arco e por dentro ela fica toda desenhada. É uma forma básica, né? E aí depois pode se modificar, sim, muito... Sabe aquelas mandalas que se faz, né? Isso também dá para fazer. Isso é muito legal, né, Telmo? Porque no começo, quando nós chegamos aqui, e a gente tinha pouca intimidade, né? A gente via os projetos só a casinha redonda. Depois a gente viu que era bom ter um hall na frente, né? Para você trocar sapato, deixar bolsa, sombrinha. Os anexos podem ser diferentes, porque tem uma premissa aqui delas serem redondas, ou em baú, que a gente chama. Tem uma metragem que é usada aqui, que é a casa de 7 metros, que a gente chama de pequena, ou a casa de 9 metros de diâmetro, que a gente chama de casa grande, mas no que você faz isso, você pode anexar uma garagem, sobre a garagem tem um terraço, ou ter um anexo circulando toda a casa, ou só um pedaço da casa. Então, a gente acaba gerando projetos que são muito criativos, flexíveis. Então, dá para fazer muita coisa legal. Não é só a casa redonda, né? Dá para fazer muita coisa bacana. Bom, eu sou suspeita, eu adoro tijolo, né? Eu descasquei o tijolo aqui da minha parede, ele tá aparente, é o original do edifício, um edifício antiguinho. E eu ouvi vocês falando, né? Todo mundo fala. E eu ouvindo vocês falar, eu lembrei que eu sou arquiteta, né? E na época da faculdade a gente pesquisava um arquiteto uruguaio que ele chama Eladio Dieste. Sim. Eu não sei se vocês já viram, vale a pena pesquisar ele, porque é sensacional. Ele faz essas tramas no tijolo, todo o trabalho dele é com tijolo, é maravilhoso. Vale pesquisar, mas eu queria perguntar para vocês... né? É meio metafórico também, né? Essa coisa de vários tijolos unidos para fazerem uma construção, né?
que é assim, é o princípio da nossa associação, né? Cada um de nós é um tijolinho, né? Exatamente, é bem simbólico. Esse é o Olha, Elagieste, eu acho, né? isso. O projeto da É. SEASA, né? A SEASA, lá de Porto Alegre, tem Isso, é lindo lá, né? lindo, lindo. Mas por que elas são assim? Existe algo específico? Ou são várias situações para elas serem redondas, serem cúpulas? Sim, se a gente pegar um circuito eletrônico de rádio, TV, ou até a placa-mãe do computador que você arrebentar, você vai ter aquela placa verde, cheia de desenhozinhos, raiozinhos. Você vai ter uns transistores e uns pontinhos de solda. Então, vamos imaginar isso num macro, onde a placa-mãe, essa placa verde, é o mapa da cidade de Zigurates, toda irradiada. Os transistores seriam as pirâmides, né? Então, que são o grande monumento, de 63 metros de lado e de altura, e 9 pirâmides com 12 metros, uma já está pronta. Ela foi o teste para ver, né, se as premissas de geração de energia funcionavam. E os pontinhos de solda seriam os transmissores. As casas redondas de zigurates levam para longe a energia que a pirâmide grande já está produzindo. Então, elas têm uma função de transmissão energética. Ressonador, né? Isso. E Chichén Itzá, no México, e outros parques, né, onde a gente vê que tem pirâmides, eles também têm esses espaços e esses ressonadores para fora. Então, é um grande circuito elétrico, eletrônico a céu aberto. E ela tem duas funções, conforme a altura da cúpula. A cúpula mais alta, que trabalha mais a saúde, e aquelas mais achatadas, que é o mental. Né? Isso trabalha mais a parte mental. É exatamente isso que eu ia perguntar para vocês, assim, de que forma morar numa casa redonda, né, ela impacta no corpo, na energia, no sono, né, e também já complementando aí a rotina de vocês, de saúde, né, alimentação, atividade física, porque a gente tem todo esse benefício aí morando, né, nesse vórtice, né, e mais as casas propiciam tudo isso, né? Então, compartilhem com a gente aí como é que acontece. A função delas vai ser mais positiva se a gente usar todo o conhecimento que nos foi passado, relacionado à alimentação e à prática de exercícios físicos. Né? É obrigado. Se a gente não faz exercício físico, a gente não consegue movimentar essa energia que está à nossa disposição, ou captar, ou otimizar essa energia em nós mesmos, e depois para propagar para outros, né? Tem uma coisa que eu acho muito interessante na casa, por causa da cúpula alta, eu chamo de efeito catedral. Quando você está num domo muito alto e você fala, o som que sai por ondas da sua boca, quando ele bate na parede, ele dobra e volta até bater na outra parede, dobra. Esse movimento do som é que nem a pedrinha que você joga na água, quando as ondinhas batem na borda, elas voltam duplicadas. Isso o som faz dentro de uma casa redonda. Isso vai criar sempre altas frequências, né? Porque o som vai dobrando e ele vai amplificando a sua frequência. Essa alta frequência, ela tem um benefício para o nosso cérebro. E essa ressonação que fica sempre de fundo faz com que a água do corpo da gente fique sempre numa certa vibração. Eu imagino como se fosse assim, uma musculação celular, sabe? Porque, enfim, a gente está sempre numa vibração diferente. E, talvez por isso as civilizações antigas tenham também construído nesses formatos, né? Na Mongólia, aquelas casas lá na Turquia, isso. Na África. Quando teve as expedições para o Peru, o pessoal viu lá que os silos de alimentos deles lá, que duravam muito tempo, eram nas mesmas dimensões que a gente fazia as casas aqui. Então, acho que eles já sabiam, né, dos benefícios desse tipo de estrutura. E também é muito funcional, porque a casa não vai ser levada por vento, o vento ele contorna a casa. Essa é outra função da casa. Isso, resistir. Isso. As cúpulas altas, elas são mais térmicas,
Por isso que tem uma foto ali do Telmo lá no buraquinho, onde a gente coloca o exaustor eólico, que ele vai puxando o calor para cima e trazendo a brisa fresca que está mais embaixo. Outra coisa que é legal também, você pode fazer a captação de toda a chuva que ela cai por igual pela cúpula, né? Ali a gente coloca o exaustor eólico, ele vai girar com o vento e vai puxar o calor para cima. E se chover, você pode fazer uma calha ao redor da cúpula, na parte de baixo, e fazer toda a captação da água. Então, muito legal, ela tem muitos benefícios para a gente. As casas agora que a gente tem feito, já é regra, né? Eu já faço a calha também de alvenaria, já com essa função. Cai a água da chuva, escorre pelo condutor, né, até o chão, até porque, fazendo dessa forma, a água não vai ficar escorrendo pelas paredes e não preteia com o tempo a parede. Pingando, né? Pode olhar, a casa que está com aqueles marca preta assim, é porque a água escorre, né? E a gente está fazendo as cúpulas também já, faz tempo que eu já estou fazendo desse jeito, né? Um beiral fica um pouquinho para mais para fora, então a água pinga, mas não pinga. Essa casa aqui não tinha, mas foi pintado recentemente. Essa aí é das poucas que eu fiz sem essa essência. Mas a casa do Celso já agora, tem. a do Celso, essa aqui já é. Essa faixa marrom laranja. aqui. Marrom. Terracota, sei lá. Uhum. Essa aí já é com captação, né? Com captação da água da chuva. O que eu acho mais bonito, essa aqui também, ela tem uma calha para captar. O que eu acho mais bonito nessa estrutura linda é como é elegante a forma de você construir. Para você construir uma casa redonda, você precisa de um mastro e de um cabo. Então, esse cabo, essa corda, né, ela vai te dar o prumo e o nível durante toda a parte onde ela está subindo a parede. Então, é um mecanismo muito simples e de grande eficiência, né? Então, na verdade, assim, de um jeito simples, não sei se eu entendi, mas Ziggurat, ela está sendo criado um sistema, um gerador de energia e propagador ao mesmo tempo, né? Exatamente. Nossa, é muito incrível, maravilhoso. A gente já falou que o grande monumento já está produzindo energia taquiônica, só que está de forma aleatória. Então, à medida que vai subindo o grande monumento, a gente vai aprendendo como usar essa energia, como organizar ela, né? A energia taquiônica, hoje, pela ciência, ela é uma teoria, né? Mas a gente vê nas escrituras antigas, né, que os caras manipulavam a energia vril, o prana, o chi, que eu desconfio que seja energia taquiônica. São duas moléculas, que nem um casal, de cargas opostas, que juntas, uma anula a outra, que nem o casal. E assim, elas têm uma grande eficiência, né? Elas voam, na velocidade do pensamento. Então, quando esse campo de energia taquiônica estiver funcionando e puder ser controlado, a gente vai conseguir colar dados, ela vai poder transmitir energia elétrica, energia escalar, e muito mais coisas, né, que a energia taquiônica ainda vai nos mostrar do que ela é capaz, né? Talvez prolongamento da vida, regeneração, né? A gente está começando a entender isso. Usando ela nas tecnologias que estão chegando e que vão chegar outras mais também, né? Nossa, sensacional isso, né? É muito interessante porque vários povos, né, já exploraram essas formas construtivas, e inclusive se a gente pensar os indígenas aqui do Brasil, as construções deles são redondas, né? As ocas, eles não têm construções com ângulos retos, né? Exato. Muito interessante isso. E agora mudando um pouquinho assim de assunto, né? Lígia, você interpreta a mãe de nada nos jogos do MDPL de Dáquila, né, que são jogos de futebol com uma tecnologia, né, muito especial, que é o magnetismo, densidade, pressão e luz, é isso que significa MDPL, né? Então, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente como surgiu esse personagem e qual é o propósito desse personagem, porque eu sei que ele está ali cumprindo um propósito também, né? E qual o papel do humor
na relação de vocês e a importância dele para a vida das pessoas. Tem dias que a gente acorda acelerado fazendo um monte de coisa, daqui a pouco o Theo larga uma piada daquelas mais infames, eu morro de rir. Aí ele diz, tô feliz, agora que você riu, o dia começou. Ou uma piada na hora de dormir também, para dormir alegre. Sempre tem alguma bobagem. Eu sou atriz e quando começamos o MDPL, com poucas pessoas, com poucos jogadores péssimos, as mulheradas, a gente colocava chapéu, coisa colorida, máscara, né, fazia barulho, brincava bastante, porque o objetivo era esse, era destruir um pouco essa ideia da competição, do eu sou melhor. O negócio era brincar, era jogar, porque a gente tem que gerar carga elétrica, né? E isso no MDPL, que é o magnetismo, densidade, pressão e luz, que são as forças que compõem a gravidade, quando a gente está jogando, elas estão exacerbadas, potencializadas. O Telmo lutava Kung Fu, e no Kung Fu tem um período lá que o pessoal usa trajes pesados. Então, você treina muito tempo com esses trajes pesados. Quando você tira, é como se você voasse. E o MDPL meio que faz isso com a gente, né? É uma condição onde você tem mais densidade, mais pressão. E os nossos atletas, eles acabam forçando mais o trabalho das mitocôndrias. Isso vai levar a gente a ter mais condutividade, mais clareza, mais regeneração, mais saúde, mais resistência. Tinha um período que se jogava ao duelo, que era só com os craques masters, assim, de 70 anos. Jogava o Telmo, o Wilson, o Urandir, o Hernani, né? Então, poucos jogadores durante muito tempo. E os jogos do duelo, quando eles conseguiam fazer gol, eles davam para a torcida as CPs, os créditos patrimoniais. Então, a gente torcia e ganhava dinheiro, por isso que a gente torcia para os dois times. O importante era fazer gol, né? E era uma videocacetada, né, aquele jogo, que era só patadura, né? O melhorzinho ainda era o Urandir. Eu acho que o Urandir era o craque. Era o craque. Mas o resto aí Deus livre. Deus livre. Mas, então, o MDPL ele vem para destruir também alguns paradigmas que nós temos a respeito do esporte. Quem é melhor, quem é mais veloz, não se trata tanto disso. Aliás, a gente vê pessoas que jogam muito mal, chegando no MDPL, não sei o que acontece, que o cara fica bom, né? Em vez de termos um juiz, nós começamos com uma juíza, com a Adriana, né? Uma menina baixinha que tinha que enfrentar uns macho alfa de 2 metros enfurecidos, né? Porque os homens se transformam no futebol. E no futebol convencional, a gente tem aquela narração muito dura, né? Os caras assim, bababá, tem toda uma forma de narrar. E isso a gente foi destruindo também com as nossas narrações. O Ronald, que é ator, também animador, foi um dos primeiros narradores. Depois entrou o Charles, nosso narrador boca suja. E o Bilu dizia, assim que eu gosto, é pra galera. Ele dizia às vezes para nós, vocês sabem quantas vidas vocês salvaram hoje no MDPL? Vocês sabem quantas pessoas não foram para o bar beber, não maltrataram a mulher e os filhos porque ficaram na TV, nas telas, vendo esse jogo absurdo, essa narração absurda que vocês fazem? E daí, nesse contexto, eu fui desenvolvendo o personagem, né? O Charles disse, isso aí, vamos fazer uma coisa engraçada. Eu, nossa, mas tá horrível, isso não tem graça nenhuma. Você pode vir mais gorda amanhã? Aí eu colocava um monte de enchimento na roupa. Aí no outro dia, você pode vir mais gorda? Até que eu fiquei desse tamanho, daí ele disse, você pode vir mais gorda? Não, Charles, agora deu. Agora não cabe mais, né? Agora ficou assim. E daí ela é esse ponto que quebra, né? E eu achei que esse personagem era muito grotesco, mas depois eu vi que as crianças gostam, o pessoal de casa gosta. Então, ela é como se fosse um bufão, né? Aí nesse entorno todo. E daí acabou ficando. Agora, quando eu não vou, o pessoal, cadê a Mãe de Nada? Não, faz muita falta Mãe de Nada no MDPL. A frequência da alegria. Era muito engraçado quando
quando fazia o trielo, né? A gente fazia um gol, ela via ela me beijar no meio do campo. Tudo divertido. Para quebrar essa noção que a gente tem do futebol. E pensando, né, os maias, eles tinham um jogo que originou o futebol, que chamava Poc-Tapoc, e também a gente fica pensando, será que o futebol tem relação com o prolongamento da vida? E depois nós descobrimos também que o futebol não é originário lá da Inglaterra, como a gente aprende, né? Na época das missões, os índios jesuítas viam os padres jesuítas viam os índios paraguaios jogando um jogo que chamava Mangaembuzarai, que é igual ao futebol. Era uma bola de látex que eles chutavam 10 caras para cada lado com a goleira. E daí eles relataram isso quando eles foram para Roma, né? Isso até está num jornal lá, L'Osservatorio Romano, que fala dos índios, dos padres jesuítas, relatando esse jogo, que eles jogavam nas reduções indígenas. E a gente sabe que também, né, toda a América Latina tem pirâmides e esses povos todos têm esses saberes. Aí eu fico pensando se o futebol não tem também uma relação íntima com o prolongamento da vida. Até lá no México também, o futebol deles. Né? Jogava com quadril, né? Muito interessante isso. Sabe que eu só vou relatar um pouquinho a minha experiência, né? Eu nunca, assim, gostei de futebol, eu não gostava da narração de futebol, nem nada. Nunca tive nenhuma conexão, assim, com esse esporte. E qual não é a minha surpresa ao chegar em Dakar, tipo, ok, uma das atividades é justamente você ficar lá assistindo a um jogo de futebol. Mas, assim, foi muito interessante porque eu percebi essa coisa, assim, de você perceber o esforço dos jogadores, né, em buscar se superar realmente, e aí eu me vi torcendo, me divertindo, rindo pra caramba com a narração, e torcendo pela superação de cada pessoa mesmo, né? Então eu torço para os dois times, eu torço para gols, quem quer que faça gol, eu tô lá torcendo. E é muito bacana isso, né? Da gente ver essa transformação e a geração de alegria que acontece, né? Com toda... Teve um time, uma vez, que veio de fora jogar com nós e nós torcemos para eles. E eles ficaram assim, o que está acontecendo aqui? Nós estamos jogando o time da casa, era para eles nos vaiarem, e nós estamos recebendo palmas desse pessoal. Então, é sempre uma quebra de paradigmas, tudo que a gente faz aqui. E hoje parece uma grande feira, sabe? Eu acho que na antiguidade, na Idade Média, devia ser assim aqueles torneios. Porque a gente se encontra, conta histórias, aí tem pipoca, daí tem os nossos produtos de excelência, né? Porque tudo que você come ali no MDPL, da pipoca até o quilari, o sorvete, tudo é cuidado, é natural, é feito para desenvolver a gente, a carga elétrica. Certas pessoas que eu conheço passam o jogo inteiro, né, fazendo provas gastronômicas, né? Não, e tem o jogo dos casais, né? Muito divertido. Muito legal. Um que não se fez mais, mas pensar em Minas Camaquã, 2 bolas. com 2 bolas no campo, jogando. Tem que ver que divertido que é. Eu joguei jogo de casal. Jogou? Sim, quase perdi o braço, né? Porque o meu parceiro corria muito, foi uma loucura. Então, vocês querem complementar mais alguma coisa sobre a última pergunta? Do futebol, só uma coisa que eu aprendi depois, né, quando estudei educação física, do jogo competitivo, diferença, e do jogo cooperativo. O futebol deveria ser mais cooperativo, porque é uma equipe. Não é um jogador que faz a partida, né? Então, a gente vê que tem aqueles que gostam de ser o estrela, aquele que não gosta de passar a bola e tal. Mas se a gente aprende, né, desenvolve esse entendimento de cooperação, fica, inclusive, mais lindo um jogo onde todos tentam participar, onde eu dou oportunidade para o outro colega que está lá naquele canto lá e não está recebendo a bola, sabe? E aí a competição é entre duas
entre duas equipes, mas deveria ter mais forte essa consciência da cooperação e não competição. Assim como os nossos relacionamentos anteriores, que eles não eram colaborativos, eles eram competitivos. E daí, assim, quando você entra numa relação que ela consegue ser colaborativa e não competitiva, nossa, a gente realiza coisas que parecem milagres, né? É muito legal. Um complementa o outro, aí fica legal. E como isso é comum, né, Lígia, dos casais competirem, porque a gente aprendeu, né, a competição desde pequeno, assim, então é uma programação aí, né? É um reaprender uma nova forma de interagir com os outros, né, enquanto casal, mesmo com amigos no trabalho, enfim, né? Bom, a gente seguindo aqui... também teve a honra, né, de ter algumas conversações, né, com os nossos orientadores, onde eles valorizaram muito o casamento, né? Falavam que a palavra casamento quer dizer aumento de confiança, aumento de colaboração, o aumento da intimidade, o aumento da afinidade entre os dois, né? Do namoro também, né? Sempre foi falado isso. Dáquila sempre valorizou muito o casal, tanto que os nossos parceiros, os nossos orientadores, né? Quando estão as duas polaridades, é que nem eletricidade, né? Positivo e negativo dá faísca, dá choque, a coisa acontece, né? Então, muitas vezes a gente ouviu palavras muito carinhosas dos parceiros sobre os casais, sobre a importância, né, do casal, porque é sempre uma dificuldade você manter uma boa convivência. Sozinho tudo fica fácil, né? Agora, todo dia você conseguir harmonizar, né, uma vida que é permeada, né, de desafios, de percalços, é legal, é legal. E a nossa próxima pergunta, ela tem a ver com isso, assim, porque a gente sabe que existe um grupo de desenvolvimento de casais, né, chamado Chamatrina, e é um grupo que a gente tem muita curiosidade, assim, em saber melhor como que funciona, porque ele está diretamente ligado ao nosso assunto aqui, que a gente vem tratando no canal, e a gente sabe que vocês fazem parte. O que vocês poderiam compartilhar sobre esse treinamento com a gente aí, detalhes? Eu acho que o nosso grupo está no mesmo pé de outros grupos. A gente tem poucas informações, então a gente faz as tarefas, conversa, estuda, lê, pesquisa, e foi legal que a gente entrou nesse grupo lá em casa de Portugal. Foi da viagem de Portugal. Uhum. Teve uma expedição para Portugal que nós fomos, e daí lá em Sintra, tem um lugar muito legal, que é a Quinta da Regaleira, que é um cara que é brasileiro, que ele morava lá, e ele era milionário, e ele construiu um lugar, gente, é impressionante. Se você ficar o dia inteiro lá visitando, você não consegue decifrar aquele lugar, porque é cheio de fontes, de símbolos, de alusões, e ele tinha uma relação muito legal com a parceira dele. Ele tinha uma sala, que era a sala do casal, ele tinha uma formação de alquimista, ele fez um gerador de energia que alimentava toda a cidade, ele tinha uma torre lá que chama Zigurates, e daí tem um poço iniciático, que é uma construção redonda, um poço dentro da terra. Você está caminhando pelo jardim maravilhoso, ele tinha uma coleção botânica de árvores do mundo inteiro, e daí você tem um elevado, quando você olha aquele poço todo de tijolinho, acho que é basalto, é um tijolão grande, né? E daí o grupo todo desceu aquele poço, nós virados de costas para a parede e de frente para o poço. Aí nós descemos lá embaixo, aí quando a gente chega lá embaixo, a gente é informado que tem túneis que vão até o mar, que elas atravessam por quilômetros, e tem um túnel pequeno que a gente percorre até chegar num lago, né? Um laguinho cheio de pedrinhas que a gente passa. Quando você faz esse percurso, ou quando nós fizemos naquela época, a energia da gente ela começa a se organizar de forma espiral, como é que é? Vertical é assim, horizontal. E daí isso habilitou aqueles casais que desceram a fazer parte do grupo da Chamatrina.
Então, hoje a gente entende que parece que precisa de uma emanação diferenciada da energia para fazer parte desse grupo. Algumas pessoas tinham isso naturalmente, que foi o pessoal que iniciou, e depois outros casais foram agregando. Hoje eu acho que é uns 14, 15 casais. Esse grupo tem que chegar até 19 casais e fazer várias tarefas para a gente ir entendendo melhor. Durante isso, a gente vai estudando, né, e tentando decifrar, né, como esse grupo vai agir, qual é a importância dele. E é uma dificuldade para a gente conseguir Se juntar reunir todos, né? Para fazer as tarefas. Que sempre tem muitas atividades no trabalho de campo, né? E a gente E do aí Brasil conseguir inteiro, achar né? um horáriozinho para reunir todo mundo é meio complicado, mas tá, vai andando, né? Vai andando. Vai andando. Assim que a gente tiver mais notícias, a gente volta. E geralmente é isso, a gente senta lá e fica contando, né, das dificuldades, das nossas histórias. Eu sou contadora de histórias, eu adoro ouvir as histórias dos outros, né? Há pouco tempo teve o Edu e a Valéria, né, que eles fazem parte do grupo também. Então é muito legal você ver a história do casal, né? Vamos aproveitar então e perguntar aí para o pessoal, né, escrever aqui, compartilhar os insights que eles estão tendo com essa live para quem está nos assistindo, né? E aproveitando então para compartilhar também com quem se conecta aí com esse assunto, para construir uma nova realidade num lugar diferente, quem sabe, né? Tudo são infinitas possibilidades. Vamos lá, Jaque, seguindo para a próxima pergunta. Muito bom, gente. Isso é muito interessante, né? Essa coisa a importância, né, dos casais, desse trabalho, né, com os casais e tudo. E uma das coisas que a gente quer realmente aprofundar aqui é isso, né? É ir como que colocando tijolinho por tijolinho construindo esse entendimento juntos, né? Então eu pergunto para vocês na experiência, né, de vocês, qual é o real propósito de um casal em união consciente? Um casal, hein? União consciente. União consciente. Eu acredito que é o equilíbrio das energias, né? A gente representa essas polaridades, né? Positiva e negativa. A gente acaba espelhando o universo, né? As ondas moduladoras são positivas e negativas. A eletricidade é positiva e negativa. Então, quando a gente entra com o positivo e negativo de forma eficaz, a gente gera coisas, né? E eu tenho, a gente conseguiu construir muita coisa, né? A gente tem os nossos familiares que acabaram vindo para cá de uma forma muito natural, muito tranquila, né? A minha filha, meu genro moram em Campo Grande, fazem parte de Dáquila, parte ativa. A filha do Telmo, né? Também a filha e a nossa genra também mora aqui. Também elas fazem parte de Dáquila, elas movimentam, fizeram casa, tão bem, tão prósperas, né? Trabalham com BDM. A gente ajudou a construir muita coisa também. Eu fico imaginando quando eu estava lá na cozinha, né? Eu imaginava a cozinha toda, todos os equipamentos de ponta, com ladrilho, com blindex, tudo funcionando. E nós não conseguimos realizar naquela época, mas eu acredito que a gente conseguiu plasmar o que hoje está acontecendo, né? Uma cozinha perfeita, top, funcionando bacana, né? O começo do sistema também que a gente, como nós trabalhávamos no refeitório, onde era comida e onde eram as palestras, tudo passava ali por aquele miolo, né? Passava ali, o pessoal ia tomar café, já fazia um negócio, já trocava uma pedrinha, né? Aí não entendi direito, já fazia um negócio, já ia entendendo, porque o nosso sistema, mesmo sendo digital hoje, tendo tanta live, tanta informação, a gente só entende fazendo, participando ele. Eu não gostava nem de gastar os BDMs, depois eu vi, nossa, quanto mais a gente circula, mais o negócio valoriza, então a gente mais tem que circular, né? Então, eu acredito que a gente fez parte dessa criação. E essa energia, né? As duas polaridades, trabalhando com eficácia, ela soma, ela faz as coisas acontecerem. A nossa casa que a gente construiu, né? Os terrenos que a gente adquiriu. Hoje meu pai mora aqui com a gente.
Então, muita coisa legal a gente viu acontecer, e ela foi acontecendo de uma forma natural. A gente queria, quando via o negócio estava acontecendo, né? O Telmo também tinha essa coisa, né, de ajudar a construir zigurates, porque no começo era tudo tão difícil. E ele dizia, nossa, tem que ser mais fácil, tem que ter mais gente construindo, a gente tem que dar um jeito, tem que ser mais popular, tem que ter uma forma, né? Na época, você criou um financiamento que hoje vai começar a acontecer, né? Lembra do plano a gente criou um sistema de autofinanciamento no início, porque precisava juntar dinheiro mesmo, né? E assim, proporcionar a pessoas que não pudessem pagar, que nem nós, a gente não podia pagar a construção de uma casa, bancar sozinho, né? Não tinha o BDM naquela época. Então, esse grupo também foi uma arrancada, assim, que deu para a gente fazer. Fizemos várias casas, assim, com a contribuição dos associados. E hoje a gente vê o BDM Bank, né, avisar agora, que em breve teremos o financiamento. Vai ser muito legal. Né? Já abriu inscrições aí, muita gente já se inscreveu. Né? E, bom, a gente já não sabe ainda detalhes, né, de como vai ser, que prazo, o que vão liberar e tal, mas aí eles devem estar, provavelmente logo vem mais informação. Né? É uma grande oportunidade, né? Só para fechar a questão de casal, já que falou, tem a meta final, que é a transmutação, né? E precisa ser casal, né? Pode ser, a informação que a gente tem, pode ser que a pessoa sozinha transmute, mas como casal, seria muito mais fácil, né, chegar nesse ponto. Transmutação é que nem a gente aprendeu queimar no fogo interior, na verdade é isso aí, não precisar mais morrer e transmutar as próprias energias para poder passar para qualquer ponto de dimensões e tal, né? Isso aí é uma outra coisa que a gente fala pouco, não tem muita oportunidade de falar também, né? Uma das primeiras conversas que eu tive com o Telmo disse assim, pois é, porque eu não pretendo morrer. Eu disse, oh meu Deus, é mais doido do que eu pensei. Eu cheguei anos atrás, depois que eu comecei a ler esses escritos aí, que a morte é uma doença, me convenci que a morte é uma doença. Se a gente conseguir manter o corpo sempre saudável, não vai nem envelhecer. Então, nós estamos nesse caminho. Chegamos ao ponto agora de que vai parar o envelhecimento, né? Vamos ter que estancar esse envelhecimento, regenerar as células, aí vem depois do rejuvenescimento, né? Mas a gente está nessa fase ainda. Mas pelo menos já é alguma coisa, né? Parar de envelhecer, eu sou o principal aí que tem que me segurar, né? Segurar as pontas. Não dá para deixar cair, né? Fazer exercício, coisa e tal, tudo faz parte para poder manter essa forma até chegar no momento de a gente conseguir rejuvenescer. Mas eu acho muito legal, assim, quando no MDPL a gente vê uns caras de cabelo branco jogando um bolão. Depois vem os garotos jogar com a gente, tem cãibra, não aguentam, não aguentam correr. Ou então o Telmo subindo nas cúpulas, subindo, né, nas escadas, e os funcionários dele lá embaixo com medo. Ô, seu Telmo, cuidado! Né? Ficam assim, impressionados com a vitalidade que ele tem, né? Então, nós acho que já somos resultado de todos os ensinamentos, né, que estamos tendo em Dáquila. E morar em Zigurates é um privilégio, né, gente? A nossa água é maravilhosa, as comidas que são produzidas aqui, todo o pessoal que produz, né, Aromato, a Zigu, a gente tem acesso, né, às essências do Gerson, a tudo que tem aqui, né? A energia que a pirâmide já está produzindo. Então, nossa, é uma honra, é uma honra. Estamos no caminho, né? Eu já me vejo lá, já me vejo no meu terreno, na minha casa redonda. Com certeza. E agora vamos para o nosso bloco do quiz, que é uma brincadeira, tá? Vocês vão responder algumas perguntas, assim, que eu vou fazer, respostas rápidas, e aí, assim, um vai apontar para o outro, para quem vai ser a resposta, ou levanta a mão se é para si, né? Para se acusar, vamos ver.
E a Carol vai fazendo a contabilidade aí da pontuação. Dos pontos. Uhum. Isso aí. E a gente vai verificar, então, a sintonia do casal no final. Ai, Bora lá? Preparado? Vamos lá, tem que ser natural, vai ter que acontecer. Sem preparação. É uma brincadeira, frequência da alegria, diversão. A mãe de nada, aí fica aí e já faz a resposta e entra na brincadeira. Vamos lá. Quem costuma acordar primeiro? Ponto. Deu match. Quem sempre lembra das datas importantes? Mas eu. Eu sou Ela ruim. também se lembra, mas... Não, eu sou ruim. Esqueci até o horário da live. Então, marcou ponto. Não? Não marcou ponto? Tem que responder rápido, para a gente saber se tem que responder juntos, tá? Assim que eu fizer a pergunta, para a gente conseguir, senão dá confusão. Aqui, legal. Tá, mas a dois marcou ou não marcou? Universitários aí. Ah, então já tá, marcou. Marcou, tá. Tá. Quem conta as mesmas histórias e jura que é a primeira vez? Tu tem que apontar. Tu tem que apontar ou para ti ou para mim. Eu não sei. Eu procuro não ser repetitivo, mas às vezes... No caso, não é ninguém, é isso. Ninguém conta história repetitiva. A Lígia não é de repetir. Não, mas eu conto sempre história, né? Conta, mas ela não é repetitiva. Eu até conto algumas. Tá bom. Não pontuou. Quarta pergunta. Quem tem mais paciência no trânsito? Aê. Pontuaram. Vamos responder junto. Quem costuma ser o primeiro a pedir desculpas? Quem cuida melhor da parte financeira? Por eliminação, eu. Tu colou, Thelmo. Tá colando, tá demorando. Tá colando, Tô demorando. Tem que ser rapidão. Tu tá colando, não, mas Thelmo. a resposta é verdadeira. Só se eu demorei Então, para responder. Pontuou. Quem é mais organizado com a casa? Aê. Quem tem o riso mais fácil nas situações tensas? Caramba. Sei lá. Meio complicado. Situações tensas, né? Eu não, se é tenso, eu não sou de rir muito, não. O Thelmo é muito brabo por detalhes. Situação tensa, ele é leve. Ele é fácil de resolver. Eu tô sempre rindo, eu sou a palhaça. Mas quando as coisas são tensas, eu acho que eu fico tensa também. Não sou leve para resolver coisa, não. Então não é ninguém. Tá, então responderam a mesma. Ninguém, né? Isso, daí então pontuou. Quem costuma iniciar as conversas profundas? É tudo. A mulherada. A última. Quem curte mais a tranquilidade do lar do que sair para eventos? Eu mesmo. Eu procuro, se eu puder, não vou. Ele é antissocial. Como é que ficou aí, Carol? Eu gosto de ficar quieto. Curte mais? Ficar na tua. Perguntas difíceis, meninas. Não.
Não sei, eu acho que é para reflexão mesmo, é um processo, né? Alguma coisa a resposta vem imediata, outras tem que fazer um debate para decidir. Casal profundo, né? Casal profundo é assim. Leva tudo então, a sério. A gente tem a pontuação, né? Porque foram 10 perguntas e vocês marcaram aqui 8 acertos. Vocês estão na mesma frequência, tipo Bluetooth que conecta de primeira. Então, parabéns. É isso mesmo, a sintonia real não mora na pontuação, mora na leveza do que se constrói juntos, né? E vamos então para as considerações finais. Carol. Sim, vamos lá. A gente, então, vamos nos direcionando aí, né, para o último bloco, que é esse bloco final. E aí, se vocês puderem deixar uma mensagem, uma única mensagem aí para os casais e também para os solteiros, né, que buscam estar nessa união consciente, o que vocês diriam, compartilhariam aí com toda a experiência que vocês tiveram juntos e também nessas transições que vocês fizeram na vida, né? Para falar para casais? Assim, falar para casais ou de modo geral? De modo geral, para as pessoas que estão em busca aí dessa união consciente, né? Tanto casais, né, que estão em casais, quanto para solteiros. Eu posso, assim, falar como foi o nosso caso. A gente não... Simplesmente, de repente, a gente se deu conta e que se gostava e tal. Aí, quando a coisa ficou mais séria, simplesmente a gente viu que essa questão, algumas questões de picuinhas e tal, não existia com a gente. Era uma coisa natural. Então, eu tenho certeza que eu deixo ela com bastante liberdade, não invado o espaço dela, só quando há um compartilhamento, né? Então, o respeito mútuo é fundamental, né? Outra coisa é a questão do ego. A gente tem que trabalhar o ego para aprender a rir de si próprio até, né? E não levar as coisas assim, querer ser melhor do que o outro. A gente é junto, né? Tem coisas que é a minha especialidade, assim como ela tem a especialidade dela. Se eu fosse para um teatro fazer uma apresentação, ia ser um fracasso total, né? Mas ela também, nas obras, ela dá os pitacos dela, dá muita opinião, mas... então, são setores que cada um domina e a gente não invade, mas eu gosto quando ela me dá palpite, dá opinião. Então, assim, o respeito mútuo, né? E a gente tem que se gostar, né? Tem que se gostar, porque de vez em quando, claro, pode aparecer alguma pequena desavença, nós não chega a ser coisas sérias, né? Mas basicamente é isso aí. O que eu acho que o casal tem que buscar sempre se respeitar, né? É fundamental, né? E trabalhar sempre o ego, não é questão de hoje, é sempre, a gente tem que ter a perfeição. Então, chega num grau de evolução mútua, né, que a gente conversa, troca ideias e tal, mas não precisa fazer, às vezes, muita pergunta para decidir uma coisa. Mais ou menos eu sei o que ela gosta, o que ela quer e tal, mas eu não tomo decisão sozinho, quando é uma coisa que envolve o casal, né? Eu acho muito legal porque a gente, durante o nosso desenvolvimento como pessoas, a gente teve outros parceiros, né? Então, acredito que a gente tem que ter paciência também, não ter ansiedade para encontrar esse cara que vai ser o teu parceiro de vida, né? Quando a gente é jovem e os hormônios estão, né, borbulhando, a gente às vezes se liga a pessoas que não colaboram muito com o nosso desenvolvimento. E a gente pode ter tranquilidade de escolher essa pessoa, que é muito a tranquilidade que dá, a confiança. Eu já fui uma pessoa ciumenta. Com o Theo, eu não tenho isso.
eu sinto tanto a confiança dele em mim, eu confio tanto nele, que isso tirou uma ansiedade que eu tinha nos meus outros relacionamentos. A facilidade de eu falar as coisas para ele sem filtro também. Nossa, isso me deu uma tranquilidade. É tão bom você ter tranquilidade na relação, não desempenhar um papel para ser aceito ou para que as coisas deem certo. Então, acredito que a gente tem que ter tranquilidade para construir uma relação com o tempo, porque nós podemos ter muito tempo pela frente, né, de vida. E esse tempo que virá é mais importante do que aquela paixão que teve no começo. Ela foi a cola, foi o que nos uniu, né? Foi o que nos aproximou. Mas tudo que a gente tem pela frente, a gente ainda está construindo. Então, a gente tem que ter paciência e cuidado, né, para regar essa planta que vai virar uma grande árvore, né, no futuro. Nós temos tempo para isso. Então, também, né, se alguma coisa dá errada, a gente tem tempo para corrigir. Temos esse tempo. E um ajuda o outro. E eu sei que ele me apoia. Por exemplo, lá na Mãe de Nada, um dia eu perguntei para ele: nossa, tu não fica chateado de eu dizer as barbaridades que eu digo? Eu achei que ele ia dizer que, né, eu achava que eu tinha pego pesado. Ele disse: não, eu curto, é legal. Porque é a Mãe de Nada e o Tigrão, não é isso? É o Tigrão. É o Tigrão Do duelo. Do duelo, trielo e depois quadrielo. Né? E vale muito a pena. Vale muito a pena ser companheiro, estar junto, ter uma pessoa que vai ser não só o testemunho da sua existência, mas também o cara que vai lhe dizer onde é que você está pisando na bola. Não que ele venha e me diga, você fez isso errado, mas o nosso funcionamento mostra o que um pode melhorar e o que o outro pode melhorar também. Então, acho isso o principal, porque a gente se acha a última bolacha do pacote, né? E é necessário que uma pessoa assim te mostre que tem outros caminhos, né? Então, acho que o casal tem essa função de um mostrar para o outro, né, que você pode melhorar. É incrível, maravilhoso essa sabedoria de vocês, o respeito que a gente percebe, né, aqui durante toda a live, isso aconteceu, esses olhares, assim, de saber o que o outro está pensando. Então, Lígia e Telmo, quero agradecer muito por vocês abrirem o coração, compartilharem essa caminhada, que é um verdadeiro exemplo, né, literalmente, de construção conjunta. E para quem está em casal, que está ouvindo aqui a nossa live, que essa conversa desperte novos olhares. Para quem está solteiro também, que traga clareza sobre o que vocês desejam construir para vocês e sustentar isso. Né? Agradecer também ao nosso time do Entrelaçados, as meninas, o Eli, e a todos que nos assistem, irão ainda assistir. E a gente se encontra no próximo Entrelaçados. Jaque. Ai, gente, muito bom. Que delícia esse nosso bate-papo. Muito bacana mesmo. Lígia, Telmo, muito grata por essa partilha tão rica em amor, em alegria, em propósito, né? E eu agradeço ao time Entrelaçados por essa nossa parceria criativa, divertida, alinhada. E agradeço imensamente a nossa audiência maravilhosa, as pessoas que nos acompanham, né, e que deixam seus comentários e que nos acolhem também, né, nas suas casas com tanto carinho. E saibam que vocês são muito importantes para esse movimento fantástico que estamos criando juntos. Isso é maravilhoso e estamos juntos, entrelaçados nesse movimento, né? Então, depois de tudo que foi partilhado aqui nesse bate-papo, que realmente, assim, a gente pôde falar sobre esse entrelaçamento, né, das histórias dos nossos convidados com a história de Dáquila. E uma coisa que chamou muito atenção e chama muito atenção é esse paralelo, sabe, em a construção das casas redondas, que são essas casas super resistentes, resistem a terremotos, a tornados, a várias condições adversas, e também são capazes de criar esse ambiente muito acolhedor, muito favorável à vida, à saúde, né, à longevidade,
E tudo isso, eu vejo esse paralelo com a construção metafísica da relação, de uma relação de casal sólida, né, que é o que vocês estão demonstrando aqui. Que também é resistente às intempéries da vida e que é capaz de gerar essa transformação, esse crescimento, a cura, a harmonia, né, que beneficia não só o casal, mas é uma energia, uma frequência que vai se irradiando para quem está ao redor, né, e é isso que o mundo precisa. Então, você que está aqui com a gente, que recebeu essa riqueza de conteúdo, de presente, contribua com o BDM Digital ou com o Pix e nos ajude a expandir esse movimento de amor e propósito que já está transformando vidas. Os dados estão aqui em cima na tela e também na descrição do vídeo. Então, muito grata pelo apoio de todos e até o nosso próximo encontro. Carol. Ai, muito bom. Vocês querem fazer os agradecimentos de vocês, Lígia e Thelma? Ai, Urandir. Nossos amigos, nossos familiares, nossa, tanta gente. A gente teve momentos tão difíceis. Teve uma época que era tão complicado. Fazer as compras, o carro quebrava, a gente atolava. Nossa, era tudo tão complicado. E tanta gente ajudou. Dáquila é mesmo uma família onde a gente tem apoio de todo mundo, né? Isso dá mais uma segurança para a gente, né? Saber de um lugar que a gente se sente bem com as pessoas que vivem no entorno. E aqui existe essa colaboração mesmo. Eu sou muito grato pela oportunidade de ter chegado até aqui, né? E pelas pessoas que também proporcionaram que a gente chegasse aqui. E agradeço a vocês, meninas. A ideia desse projeto é fantástica, é muito legal. Honra tudo, né, que os nossos parceiros falam, né, sobre a união. É muito bacana conhecer as histórias que vocês trazem aqui. Vida longa esse projeto. Que dure muito mesmo. Tem muitos outros casais, né? Legal. Muito obrigada por aceitarem, né, o nosso convite aí, sem hesitar, né? E foi muito agradável. Vocês trouxeram assim algumas ideias de casal compatível, né? Que é algo que a gente já falou por aqui em alguns momentos, porque vocês dançam juntos, assim, colocam um tijolinho depois do outro de um jeito muito leve, muito suave. Parabéns por toda essa construção aí de vocês. É bonito de ver, sabe? E também gostaria de agradecer as meninas, a Uélia, a nossa equipe aí, a todos que estão nos ouvindo e agora, né, e vão nos ouvir. E antes da gente deixar a nossa agenda aqui, eu gostaria de convidar vocês para seguir o nosso Instagram, que nós temos um Instagram canal Interlaçados, o link está aqui na descrição. Entrar no nosso grupo do Telegram, que também nós temos, que está aqui no link da descrição. Por lá a gente compartilha bastidores, a gente aprofunda temas que a gente traz aqui e muitas outras coisas em primeira mão, inclusive todos os detalhes da nossa imersão express que a gente vai fazer, que vai acontecer ainda em dezembro. E todos esses links estão aqui embaixo na descrição. No próximo sábado, então, nossa agenda, né? No dia 13 de novembro, às 20h30, nós teremos uma live onde a gente vai conversar com um casal que inspira muito através das suas canções, o Renato e a Angelique. Uns queridos. Sim, né? Legal. São especiais. Que legal. Eles virão aqui, então, né? Vamos recebê-los com o tema A Sintonia do Casal, né? Só podia ser. E Lígia e Thelmo, nós estamos aqui sempre, contem com a gente para outros momentos. E até uma próxima. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada, meninas. Tchau. Tudo de bom. Tchau.